deputado federal do PP, Cacá Leão. Boa tarde, Cacá, tudo bem? Boa tarde, Chico, boa tarde, André, boa tarde, Cristiele, boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer muito grande, Chico, sempre falar com você. Outro dia desse, conversei com o Mário e até ele fez uma analogia muito bacana sobre a história de pai para filho, e ele falava sobre você e sobre mim com o João Leão. Então, aproveitar sempre para mandar um abraço para o grande Mário Kertz. Você viu que a gente já está superando as antigas gerações que você já falou. Metrópole não disse Band News, já começamos melhor, não foi? Seu pai... Você viu, rapaz, hoje de manhã eu dei risada, rapaz, a cara da apresentadora quando, Gília do Alíbio, o nome ele dela. falou Band News. Rapaz, eu dei risada. Se ela pudesse desligar, ela tinha desligado. Na hora, eu fiquei... Ele já tinha falado e não teve jeito. Eu dei muita risada, Cacá. Bote aí o vídeo, acho que a gente tem o vídeo no ponto, para quem não viu, é divertido demais. Parabéns à Band News, sou assíduo ouvinte de vocês. Meus parabéns pelo Globo belo News, trabalho Globo que vocês News, fazem. obrigada. Vamos seguir aqui, Globo gente. News. Depois de atirada. Mas, Cacá... Só que tudo menos o nome. É, exato. Mas aqui você não trocou, nós já conversamos bem. Cacá, como é que você tem o mesmo raciocínio de Ciro Nogueira, que diz que o maior presidente da história do Brasil foi Lula? Eu não acho que o maior presidente do Brasil foi Lula, não. Eu acho que o maior presidente da história do Brasil foi Juscelino Kubitschek, e acho também que a história vai reconhecer... Lula foi um grande presidente, mas acho que o ex-presidente Michel Temer também foi um grande presidente da República. Tá. A gente está conversando com o Cacá Leão, deputado federal. Cacá, esses dias a gente esteve conversando com Adolfo Viana e explicou que o voto dele, assim como o seu, que foi favorável ao aumento do fundo partidário, teria sido porque foi num pacote e que tinham outras coisas ali votadas. Se fosse independente, não teria sido dessa forma. O seu voto segue na mesma linha ou você concorda de verdade, de fato, com o aumento para quase 6 bilhões do fundo partidário? Olha, Chico, com certeza. Primeiro, a gente votou a LDO num pacote como inteiro, né? O que, na verdade, aconteceu, e aí eu não tenho procuração para fazer a defesa dele, mas vou fazer. O relator, o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, ele mudou a fórmula de cálculo do fundo eleitoral, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O que é que diz o Fundo Especial, a lei que regula o Fundo Especial do Financiamento de Campanha? Ele é uma parte dos recursos das emendas de bancada, uma parte da renúncia dos programas eleitorais que o TSE pagava às emissoras de televisão para vincular aqueles programas eleitorais nos anos que não aconteciam a eleição. E ele acrescentou também nessa LDO um dispositivo que tirava também um percentual de 25% do orçamento do TSE. Porque o que é que acontece? O TSE, nesse ano que vem, tem eleição. Então, obrigatoriamente, ele gastaria mais. Mas nesse ano que não tem eleição, em 2021, ele tem praticamente o mesmo orçamento que ele vai ter para 2022. Então, o que é que o deputado Juscelino do Maranhão fez? Ele pegou um pedaço e quis dar uma mordida num pedaço maior do orçamento do TSE. Eu não sei se você se lembra, mas eu tive a oportunidade de ser relator dessa mesma LDO em 2017 e de 2018, desculpe, em 2017 para a LDO de 2018, e a gente fez uma base de cálculo que, na época, muita gente me criticou, dizendo que eu tinha colocado um fundo eleitoral que ia dar 3,8 bilhões e tarará e não sei o quê, e, no final das contas, o fundo eleitoral acaba sendo 2 bilhões de reais, que eu acho, Chico, eu particularmente sempre defendi, votei a favor do financiamento privado de campanha, porque eu acho que a gente precisava remodelar essa questão, ou então até ir procurar e buscar o modelo de financiamento, como é em alguns países, por exemplo, no modelo americano, onde a iniciativa privada, ao invés de doar para candidato ou para partido, ele doa para um fundo
que é dividido para todos os partidos, em especial conforme o tamanho deles lá. Claro que nos Estados Unidos, os dois partidos, se eu não me engano, os Estados Unidos, a democracia americana, tem apenas 4 partidos e a gente tem 30 e tantos. Né? É uma comparação até difícil de fazer. Mas esse recurso do fundo, onde as empresas privadas, onde há um percentual de financiamento público, eles são doados para esse fundo e são repartidos entre os partidos que repartem entre os seus candidatos. Mas eu tenho certeza absoluta que o fundo não ficará no valor de 5,7 bilhões. Porque o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que vetaria. Você acredita de fato no veto? Acredito que o presidente, eu acho que ele já falou, né? Se ele falou, eu acredito que ele vai vetar e aí vai se voltar à regra de cálculo anterior. Você não vai tirar um pedaço do orçamento do TSE, entendeu? O que eu acho até que é errado, porque, como eu falei, o TSE tem praticamente o mesmo orçamento de 2021 e de 2022. Em 2022 ele vai gastar muito mais porque ele tem eleição a fazer. Então, eu acho que era muito melhor se fazer um acordo com o relator da LOA, que já está até designado, que é o deputado Hugo Leal, do PSD, de Dado do Rio de Janeiro, onde se faria aí um valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu acho que era o mais salutar a se fazer. Agora, volto a reafirmar a minha defesa ao financiamento privado e à remodelação desse financiamento privado de campanha. Deputado, tudo bem? André falando. Tem uma pergunta que é o seguinte... Tudo bem, André? Tudo bom. O governador Rui Costa deu uma declaração recentemente dizendo que acredita que muitos deputados vão deixar o PP caso o Bolsonaro passe a integrar a legenda. E a gente sabe que esse namoro de Bolsonaro com o PP está muito forte. Inclusive, ele já foi do partido, ele já declarou que gostaria de voltar. Enfim, está um namoro ali. Você seria um desses deputados a deixar a legenda caso o Bolsonaro passe a integrar o PP? Olha, André, eu tive a oportunidade de ser colega do presidente Bolsonaro no Partido Progressista. Ele era deputado federal junto conosco, depois saiu do partido no meio do outro mandato. E eu, particularmente, não acredito na vinda dele ao partido, porque, como ele mesmo já falou, ele quer ir para um partido que ele possa controlar o partido no Estado, né? E isso eu tenho certeza absoluta que não vai ser possível no PP. O próprio presidente em exercício, que assumiu ontem, o deputado André Fufuca, do Maranhão, já deu uma declaração nisso, e é o que eu tenho falado e repetido inúmeras vezes. O nosso partido, Progressistas, ele é um partido plural, que é grande, é o terceiro maior partido da Câmara dos Deputados. Eu tenho a alegria e a felicidade de liderar uma bancada de 41 deputados federais, porque justamente isso, ele é plural nos seus estados. Em Brasília, a gente converge, a gente discute, a gente conversa sobre os temas, sobre as pautas, mas, por exemplo, o partido aqui, a gente tem o vice-governador João Leão, que tem uma aliança sólida com o governador Rui Costa, com o ex-governador Jacques Wagner, com o senador Otto Alencar, como acontece no Rio Grande do Sul, onde o partido tem uma aliança com o governador Eduardo Leite. Em Minas Gerais, o partido tem uma aliança com o governador Romeu Zema. Em São Paulo, tem uma aliança histórica também, o partido com o PSD, e como aconteceu, inclusive, nas eleições de 2018, onde o nosso partido ofereceu a ex-senadora Ana Amélia para ser vice do Geraldo Alckmin, e a gente, na Bahia, respeitou a nossa aliança local e acabamos apoiando. Então, eu não acredito na filiação do presidente Bolsonaro ao partido, por isso que eu enumerei, e vejo até, mesmo que isso viesse a acontecer, o partido respeitaria as suas alianças no Estado. E eu, particularmente, não sairei do partido, não ouvi de nenhum colega deputado que tem vontade ou desejo de sair do partido, pelo contrário até, eu tenho recebido e tenho conversado com diversos deputados federais e estaduais e candidatos a deputado federal e a deputado estadual com o desejo de vir para o partido justamente por esse tamanho e por esse respeito que o partido tem às suas alianças e às suas posições nos estados. Deputado, uma outra questão. Hoje a gente vê na política uma crítica muito forte ao Centrão, né? Inclusive uma demonização do Centrão, uma crítica muito forte
do fisiologismo de muitos desses partidos, né? Essa crítica muito pesada. Inclusive o Bolsonaro chegou em algum momento a criticar demais o Centrão e hoje está bem ligado a eles, inclusive com a indicação de Ciro Nogueira. Eu queria que você avaliasse um pouquinho essa questão do Centrão. Como é que você vê a crítica que fazem, principalmente sobre o fisiologismo, sobre essas relações todas que o Centrão ocupa, sendo que o PP hoje talvez seja o maior partido representante do Centrão? Olha, André, o centro, ele é o equilíbrio de toda e qualquer democracia. O centrão, o termo pejorativo centrão, ele ficou estereotipizado com a questão do ex-deputado Eduardo Cunha, que criou um formato de pressão e de coisas em todos os governos. Mas o centro, em qualquer democracia do mundo, ele é o equilíbrio de qualquer governo. Então, é de centro quem pensa, por exemplo, que houveram coisas boas no governo do ex-presidente Lula e também coisas boas no governo do presidente Bolsonaro. É de centro, e aí serve até como exemplo para os ouvintes que estão nos acompanhando. Se você concorda que o Minha Casa Minha Vida, foi um programa social lançado no governo do ex-presidente Lula, foi um bom programa que ajudou, que gerou emprego, que deu casa, que deu moradia, que automaticamente fortaleceu a economia dos estados e do Brasil. Se você acha que a política do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, também é uma coisa boa, automaticamente você é de centro. Você pensa que há coisas boas e que há. Então, o centro, ele é o equilíbrio do governo e dos governos. As pessoas muitas vezes colocam, o centrão, o centro, ele participa de todos os governos, e está aí a resposta, onde o presidente Bolsonaro, para governar, acabou se aproximando dos partidos de centro, porque o centro representa o equilíbrio das coisas boas que são do Brasil. A gente não vota tudo automaticamente como se tivesse uma obrigação de ser de governo. A gente vota as pautas boas que são importantes para o Brasil e que concordam e que fazem parte do que a gente pensa no que é bom para o nosso partido. Então, o centro, ele é o equilíbrio do país, e o centro é o equilíbrio dos governos. É claro que houveram coisas erradas no passado, mas nós fazemos parte, e aí Chico exemplificou muito bem isso quando me anunciou no programa, de uma nova geração que chega. Eu estou na política para fazer o bem, eu estou na política para cuidar das pessoas, e graças a Deus, por onde eu passo, a gente tem serviço prestado, a gente tem conseguido realizar pelos 4 cantos do estado da Bahia. Fico muito feliz. Agora, deputado, no final de semana passado mesmo, eu visitei mais de 6 municípios, mesmo estando de recesso parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Eu visitei 6 municípios de quinta até domingo da semana passada, vistoriando obras que foram feitas através do nosso mandato, das nossas também, muitas vezes, demonizadas emendas parlamentares. São sistemas de abastecimento de água, hospitais, postos de saúde, obras de pavimentação, que aquecem a economia local e automaticamente melhoram a qualidade de vida dos cidadãos. Então, deputado, esse é o papel do centro na política. Deputado, tem muita gente que faz crítica ao Centrão, dizendo que vai de acordo com os interesses, que é a velha política, que é a representação da velha política. E há pouco tempo atrás, o general Heleno, em uma atividade aí do governo, cantou: se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão. Como é que você vê as críticas? Ele acabou pegando, né? Se abraçou com ele. Pois é, mas eu acho que isso aí não necessariamente significa que ele esteja discordando do que ele havia dito lá atrás, mas que sim necessitou do Centrão para governar. Eu queria incluir uma pergunta também, deputado, só um minutinho. Peraí, deixa ele terminar a pergunta aqui, deputado, rapidinho, que André quer incluir. Eu queria incluir uma pergunta também na fala de Chico, que é o seguinte: o PP, você mesmo falou, né, que o PP enxerga coisas positivas no governo Lula e no Bolsonaro, por exemplo, e são governos totalmente diferentes, né, do espectro político, antagônicos. Eu queria saber, assim, bem objetivamente, a que governo o PP seria a oposição? Porque, assim, se 2 espectros políticos tão diferentes ele consegue compor, em qual tipo de governo ele diria: não, esse aqui eu não faço parte, esse aqui eu sou oposição? Porque às vezes a impressão é que o PP faria parte de qualquer governo.
Olha, respondendo primeiro a questão de Chico do general Heleno, eu tenho certeza absoluta que ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que ele falou, porque ele viu que o partido e tem ajudado a aprovar pautas importantes do Brasil. E respondendo à sua pergunta, André, o PP seria e foi oposição a diversas matérias e ao começo do governo Bolsonaro, quando ele tentou impor pautas de costume, quando ele tentou impor pautas que, na nossa visão e que nosso entendimento, não eram e não se faziam bem ao país. Então, a gente foi oposição ao governo Bolsonaro. A partir do momento que o governo Bolsonaro se virou para uma pauta ainda liberal na economia, mas esquecendo as pautas duras de costume, com diversas votações que acabaram sendo derrotadas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, com o nosso apoio, a gente foi a oposição ao governo Bolsonaro. Na verdade, não foi a gente que se aproximou do governo Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que se aproximou ao equilíbrio que o centro representa na política. Deputado, e essa questão dessa fusão aí que estão comentando tanto, PSL, progressistas, DEM, né, estão dizendo que vai ter essa organização dos 3 partidos. Você já falou, inclusive, que não existe, o Assemineto também falou que não. Como é que tem essa movimentação? É boato mesmo ou tem algum tipo de informação que procede nessa fusão? Olha, não existe nada disso. Eu, particularmente, nunca ouvi falar nada disso, nem em conversa com nenhum parlamentar, nem com o presidente Ciro Nogueira e nem com nenhum dos outros partidos. São 3 partidos grandes, o PSL hoje é o segundo maior partido da Câmara dos Deputados, nós somos o terceiro, o Democrata também tem 30 deputados, eu acho, 31 deputados, se eu não me engano, e não faz sentido essa fusão. Então, eu não acredito nisso, acho que foi um boato lançado, ou até uma brincadeira feita por alguém que acabou chegando aos ouvidos da imprensa, de um jornalista, e ele acabou levando essa conversa adiante. Mas eu não vejo, Chico, André, Cristiele e ouvintes da Metrópole, nenhum tipo de fundamento nessa conversa, dessa discussão de fusão entre esses 3 partidos. A gente conversou aí com o deputado Cacá Leão. Muito obrigado, deputado, pela participação aqui com a gente. Um abraço forte, dê um abraço ao seu pai também. E em nome da Metrópole, não é Band News não, viu? Eu ia terminar exatamente falando sobre isso. Agradecer a você, Chico, a André, a Cristiele, mandar um abraço novamente a Mário Kertz e aos ouvintes da Rádio Metrópole e do Grupo Metrópole de Comunicação Estourado isso, na Bahia. Um abraço para todos vocês. É sempre muito bom, Chico, conversar com você. Mande um beijo para a Lara. Vou mandar sim. Para parabenizar ela, que capitaneou junto com outras mães aí a vacinação das lactantes, e a gente conseguiu aprovar esse tão importante projeto e que as mães lactantes estão sendo vacinadas como prioridade. Então, parabéns para você, por essa mulher incrível que você tem, a sua esposa, minha amiga Lara Kertz.